Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, na santa paz de Deus, com muita saúde, com muita alegria, tá bom? Esse é meu desejo para vocês. Que mais uma aula de história do conteúdo do sétimo ano. Isso, sétimo ano. E no que se refere ao conteúdo do sétimo ano, nós estamos estudando, vivenciando, conhecendo todo o processo histórico do capítulo 8, não é verdade? Isso mesmo, capítulo 8, professor. Eu estou lembrada, capítulo 8, estamos na página, no item que agora fala sobre os principais, muito bem, viu? Muito bem. Os principais governadores gerais. O que é isso, professor? É uma forma de administrar que a coroa portuguesa encontrou. Por quê? Porque o primeiro modelo administrativo que os portugueses impuseram aqui no Brasil, a sua colônia mais próspera. Por que colônia mais próspera? Porque Portugal também tinha outras colônias na África, principalmente, na Ásia também. E aqui o Brasil foi sua colônia mais próspera, ou seja, que trouxe mais benefícios, que dali do solo brasileiro, do território brasileiro, iria ser extraído várias riquezas. Ali inicialmente a questão do pau-brasil, depois o açúcar, o ciclo do ouro, da mineração, depois o ciclo da borracha, depois o ciclo do café, enfim. O Brasil vivenciou vários ciclos econômicos e nesse momento ainda do século XVI, tínhamos a forma, a riqueza que trazia mais benefícios, que era explorada de forma muito intensa pelos portugueses, era a árvore que fornecia ali uma coloração avermelhada, o pau-brasil. Pois bem, nós estamos aí na página 186, que vai retratar esses governadores. Por que isso? Como eu vinha falando, as capitanias foram o primeiro modelo administrativo adotado pelos portugueses em solo brasileiro. No entanto, somente duas capitanias prosperaram. Duas. São Vicente e Pernambuco. E as demais não prosperaram. Houveram boas intenções, bons donatários, e outros nem tanto, outros nem vieram para cá. E as dificuldades que os donatários estavam encontrando, a coroa portuguesa não estava conseguindo resolver essas dificuldades, não é? Traçar um rumo a ser seguido e a partir dali pudesse mudar a situação. A situação, enquanto uma forma administrativa das capitanias, era muito ruim, não trazia os benefícios que a coroa portuguesa tanto esperava. Por isso que vai ser implantada esses governadores gerais, ou seja, como se fosse um governador que era um único governador administrando todo aquele território que estava sob o domínio português. Lembrando que tínhamos ali o Tratado de Tordesilhas, não é? Lá em 1496, e a partir disso, desse finalzinho do século XV, vamos conhecer essa forma de essa divisão, não é? De colocação em prática desse Tratado de Tordesilhas, e tudo que tivesse a leste, a gente sabe muito bem disso, que estava sob o domínio de quem?
Isso, sob o domínio português. As capitanias foram implantadas, não deram resultado, não é? A economia portuguesa não conseguiu extrair tudo que queria, tudo que pensava, tudo que imaginava ali. Com isso, chegou à conclusão os portugueses que era melhor mudar. Daí implantaram as capitanias, os governadores gerais. Tivemos alguns, mas 3 se destacaram: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses 3 serão aqueles que vão ganhar maior destaque, tá bom? Pois bem, abrindo nosso livro na página 186, diz assim: os governadores gerais foram quem? Vamos lá identificar quem foram eles, né? Tomé de Souza assumiu o governo geral do Brasil em 1492 e começou a estimular, não é, a vinda dos jesuítas. Que eram jesuítas? Eram religiosos da Igreja Católica que tinham essa característica de ir para outros países e trazer e levar ali desenvolvimento. Chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Foi também responsável pela criação do primeiro bispado em 1552. Ainda estou na página 186, viu? Providenciou a vinda de mudas de cana-de-açúcar para a agroindústria açucareira e escravização dos negros para serem usados como mão de obra nas plantações de cana. E fundou a primeira escola do Brasil em Salvador. Retornou para Portugal em 1553, sendo substituído por Duarte da Costa. Deu para entender? Muito bem. Esse foi Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Vamos para o segundo governador geral. E aqui, inclusive, ó, nós temos, ainda na página 186, a estrutura do governador geral, não é, como estava posta: o provedor-mor, não é, o ouvidor-mor, aquele que escuta, e o capitão da área móvel de segurança. Depois tínhamos embaixo os donatários das capitanias, aquilo que eu afirmei agora há pouco. Não houve extinção. As capitanias não tiveram fim. Continuaram, mesmo com uma nova forma de administração, que foi os governos gerais. E temos aqui os governadores das capitanias da coroa e a Câmara Municipal, também nesse organograma na página 186. Ainda na mesma página, o que é que temos aqui? A representação da figura de Tomé de Souza. Tem a legenda que diz o seguinte aqui, ó: representação de Tomé de Souza e a construção de Salvador. Note a participação dos indígenas na construção da cidade. E aqui está descrevendo também que a pintura tem autoria de Manuel Victor Filho. Pois bem, prosseguindo agora na página 182, nós temos Duarte da Costa, que é o nosso segundo governador geral do Brasil. Não é? Vamos conhecer um pouquinho sobre o que aconteceu durante esse governo de Duarte da Costa. Diz assim: em 1553, Duarte da Costa chegou ao Brasil, que em outras ações, entre outras, estimulou a vinda de mulheres portuguesas para casarem no Brasil com a finalidade de aumentar a população. Também trouxe o jesuíta José de Anchieta, o grande responsável pela catequização
indígena no Brasil, mas sem dúvida, o episódio marcante de seu governo foi a invasão francesa ao Rio de Janeiro em 1555. Desde o ano de 1503, os franceses foram avistados nas costas brasileiras contrabandeando o pau-brasil. Depois surgiu a tentativa de implantar uma colônia no Rio de Janeiro, a partir de um projeto pensado pelo vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon e apresentado ao almirante Gaspar de Coligny, presidente do Partido Protestante e conselheiro do rei francês Henrique II. A expedição francesa, comandada por Villegagnon, chegou à Baía de Guanabara, é verdade, em novembro de 1555, ocupando a Ilha Rasa. 2 anos depois, a invasão era consolidada com a chegada dos reforços comandados por Bois-le-Comte, de novos contingentes de colonos e pela aliança, não é? E pela aliança dos franceses com os nativos tamoios que se organizaram na Confederação dos Tamoios. O governo de Duarte da Costa chegou ao fim em 1558, marcado por problemas envolvendo a mão de obra indígena e a igreja, protetora destes, e ainda o problema com a invasão francesa, não é verdade? E com isso, Duarte da Costa foi substituído por Mendes Sá. Mendes Sá é o terceiro, não é, governador-geral que o livro expõe para a gente. Diz assim: a intenção do governo português, tem que lembrar, colocar na mente, esses governadores gerais são indicados pela corte portuguesa, são indicados pelo rei, não é? Não são pessoas que são indicadas aqui do Brasil. Nós estamos aqui vivendo a questão do pacto colonial. Nós teríamos que fornecer todas as matérias para que Portugal pudesse sobreviver, não é? Ter riquezas. Vamos lá para Mendes Sá. A intenção do governo português em nomear Mendes Sá como governador-geral do Brasil era restabelecer a tranquilidade na colônia, principalmente na capital Salvador. Foi seu governo que iniciou a expulsão dos franceses da França Antártica, o Rio de Janeiro, em 1560. Os franceses enfraquecidos foram derrotados e se refugiaram entre nativos tamoios na floresta. O forte de Cogni foi destruído assim que os portugueses regressaram para Salvador. E os franceses voltaram e, apoiados pelos tamoios, reconstruíram o forte. Mendes Sá regressou a Salvador para aguardar a chegada de seu substituto, Dom Luís de Vasconcelos. O novo governador, juntamente com toda a expedição, inclusive 30 jesuítas que vinham para o Brasil, foi morto por Huguenots, que são protestantes franceses, já em águas territoriais brasileiras. Os 30 jesuítas mortos ficaram conhecidos como os 30 mártires do Brasil. Com a morte de Mendes Sá em 1572, o Brasil foi dividido em 2 governos, o governo do Norte e o governo do Sul.
Aí você vai utilizar seus conhecimentos, não é? Dos pontos cardeais aí, norte em cima, sul embaixo. Norte, a capital do norte do Brasil ficou sendo quem? Isso, muito bem, meu querido. Muito bem, minha querida. Isso mesmo, viu? Parabéns. Norte, a capital, Salvador. E o sul, a capital sendo representada ali, muito bem, pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. No capital do norte, a sede de Salvador, governador Dom Luiz de Brito de Almeida. E do sul, da capital de Porto Seguro, indo para o Rio de Janeiro, Antônio Salema. Pronto. Avançando as páginas do nosso livrito, temos na página 188 atividades, não é? Atividades dissertativa, naquele item do nosso livro que nós tão bem conhecemos, que é o praticando o conhecimento. Praticando o conhecimento. E aqui a gente vai ter